Bom dia, amados irmãos. Sejam bem-vindos para mais um momento de precioso aprendizado da Palavra de Deus. Hoje, através da aula 8 da revista Compromisso, tratando dos capítulos 12 e 13 do livro do Apocalipse e o livro da Revelação. E que revelação, irmãos! Meus irmãos, visão da luta entre o bem e o mal. Nós temos alguns objetivos gerais. Primeiro, conhecer a visão de João sobre a luta entre o bem e o mal. Segundo, nós precisamos crer na proteção de Deus para cumprir a tua, a minha, a nossa missão no mundo. Nesse caso, quem crê, sabe, sente a proteção de Deus no seu dia a dia, no seu respirar, no seu dormir, no seu levantar. Mas quem não crer tem agora a oportunidade de ver em si despertada a fé naquele que pode salvar a sua alma, não apenas a sua vida. Nossa vida aqui é breve, bastante curta, mas a vida eterna tem começo nem fim, ela é eterna. Amém? Objetivos específicos. Primeiro, descrever o significado da visão recebida por João. Terceiro, nós devemos sempre resistir às influências destruidoras de Satanás. Em Tiago 4,7 consta bastante claro: buscai ao Senhor, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É fácil? Não, não é. Nós passamos por tribulações, passamos por tentações, mas passamos, não caímos nela. E se caímos, Davi caiu, se arrependeu, pediu perdão a Deus e seguiu em frente. Terceiro, suportar com paciência e com fidelidade o terrível sofrimento por causa do amor a Cristo. Agora vamos esclarecer um pouco, alguma coisinha aqui a respeito do bem e do mal. Coisinha, presta atenção. Você já ouviu falar na Santíssima Trindade? Certo que sim. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é o bem. E o mal, quem é? É Satanás, é o anticristo e é o falso profeta. Também uma tríade. A trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, combatendo para destruir todo o mal que impera no universo. Tá certo? Mas olha só. No texto áureo do Apocalipse 12:10 é bastante claro. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Esse acusador é Satanás. Agora, existem 4 visões principais a respeito da interpretação e entendimento do livro de Apocalipse. Voltando um pouquinho aqui, nesse simbolismo, existem pontos de vista, esses 4 principais, que esse livro do Apocalipse não seria propriamente uma predição, uma profecia, mas assim um retrato simbólico. E simbolismo tem muito, por isso é muito difícil a interpretação desse livro especificamente, e dos livros que explicam o Apocalipse, que é Daniel e Ezequiel, também são de simbolismos bastante complexos para o nosso entendimento, tá certo? Então, na primeira visão, seria apenas do conflito espiritual, lembrando que Deus é espírito, e Satanás também é, ok? O segundo, esse livro seria preterista, tratando de coisas do passado. Tem coisas do passado ali. Tem coisas do presente. E tem coisas do futuro, que ainda não aconteceram, mas vão acontecer. Poderia ser também histórico, com relatos históricos com algumas alegorias a respeito da história até a vinda de Cristo. Entenda-se que Cristo já veio e essa vinda mencionada aqui é a segunda vinda. É a volta gloriosa sobre as nuvens, né? Com poder e grande glória. Então, tem um aspecto ainda futurista. Influências óbvias do conflito
e relata fatos atuais, e apontam da volta de Cristo até a construção de novos céus e nova terra. Aí nós todos poderemos compreender o que seja e como seja a Jerusalém celeste. Que Deus nos use para fazermos o melhor. Que abra nossos corações, nossas mentes, nosso entendimento, dando-nos ouvidos de ouvir a palavra de Deus para que cresçam em nós a fé que precisamos ter para crer. Lembrando de Hebreus 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Dá-nos, ó Pai, ouvidos de ouvir e ouvir a Tua palavra. Opa, nós estamos falando do Apocalipse e aparece um desenho aqui de uma arca de Noé. Tem alguma coisa a ver? De certo que tem. Lembra que ele é preterista? De fato é. Mas ali não menciona a arca de Noé. Só que pense numa pessoa construindo um navio no meio do deserto. Uma embarcação no meio do deserto. Cadê a água para esse navio flutuar? E era o alvo de zombarias do povo. Desse mesmo povo que hoje zomba de nós que cremos. Dos escarnecedores. Ali estava um grande sinal para aquela gente. Eles não entenderam. Foram tarde para tentar entrar na arca. Mas estava reservado por Deus que apenas uma família, vai lá para Isaías, que trata dos remanescentes e até dos resíduos dos remanescentes, para recomeçar tudo de novo. Quantas pessoas viviam no mundo dessa época? Não tem relatos precisos, certo? Ele pegou a família que ele queria e recomeçou tudo outra vez. Então vamos compartilhar um pouquinho da experiência. Por quê e para quê? Primeira situação. Quantas vezes fomos surpreendidos por inesperadas e assustadoras situações? Faltou um i aqui, mas não liga não. É inesperada, imprevista, certo? Você já foi pego de surpresa, eu também, e quem não foi? Segunda situação. Desastres climáticos, seca devastadora, iniquidades, pedofilia, corrupção desenfreada, abusos de toda ordem, destruição da natureza, poluição da água que você precisa para beber, para viver. A água é a essência da vida terrena. Sem ela, não há vida. E o que faz o homem com a água? Dejetos fisiológicos, rejeitos químicos, despejos de tudo quanto é porcaria, jogam nos rios e vão matando os peixes e vão matando as pessoas com enfermidades, com doenças terríveis. O homem destruindo o homem. Questionamento. Falar sério. Quantos de nós realmente se interessam ou procuram saber as causas de tantos e tão graves acontecimentos e que trazem essas dificuldades? O que causa isso? Uma das causas está lá atrás. Tendo o que comer e o que vestir, isso te basta. Mas as pessoas sempre querem mais. Usou um pouquinho, joga fora e pega outro. E atualmente estão fazendo isso com pessoas. Pega, usa um pouco e joga fora. Meu Deus do céu, misericórdia, Senhor. Será que não seria muito melhor que nos empenhássemos em conhecer, além do porquê, que é a causa, o para quê, e descobrir qual é o propósito de Deus para a vida de cada um de nós? Dá tempo ainda. De um momento para outro, como um relâmpago, Jesus voltará. Mas precisamos estar preparados, meus irmãos. O assunto é sério e nós estamos, sim, vivendo os tempos do fim. É só se inteirar da palavra de Deus. Anota aí, Mateus 24. Leia Mateus 24 e você vai notar. O que está descrito ali está acontecendo hoje. Tá certo? É um capítulo altamente profético, apontando para o princípio das dores. Quem não está passando por dores? Apocalipse 12 e 13
O livro do Apocalipse nos revela que desde sempre e para sempre, todos os acontecimentos que aos nossos olhos nos parecem desastrosos, catastróficos e trágicos, podem produzir um grande bem. Um deles, bíblico. José do Egito tinha 11 irmãos. Benjamim era o caçulinha. Mas os 10, entre os 10 adultos, causaram um imenso dano na vida de José, que era o sonhador, que tinha sonhos proféticos. Ele entendia o significado. Os irmãos, alguns entendiam, se revoltavam por causa disso, e tudo aquilo se cumpriu. E quando se chega lá em em Gênesis, capítulo 50, tem um trechinho que José revela. Vocês realmente tentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem, como hoje se vê, para salvar muita gente. Salvar quem? O povo dele. Esses irmãos de José, inclusive com ele, tornaram-se os 12 líderes, 12 patriarcas das 12 tribos de Israel. Aquela traição dos irmãos de pegar José, jogar no fundo do poço, tirar dali, rasgar a túnica dele, dar um baque enorme, um golpe enorme no coração do pai, e vender o próprio irmão nu como escravo para o Egito. Aquela história de sair do fundo do poço aconteceu realmente com José. Ele saiu do fundo da cisterna, do poço, e foi para o topo do mundo, que o Egito era a maior e mais poderosa nação da terra naquela época. Entendeu? Um outro tópicozinho atual. Você pega uma das regiões da terra que é mais assolada por vulcões, e são muitos, o paraíso dos vulcões, Guatemala, montanhoso, não tem, olha, são escassas as áreas que podem ser mecanizada a agricultura. Eles têm uma das terras mais férteis de todo o planeta, no meio dos vulcões. É catastrófico, é desastroso? Sim, é. E destrói mesmo, queima, desmorona. Mas tem muita coisa boa no meio daquilo que vemos como desgraça. Dá-nos, ó Pai, olhos de ver as tuas maravilhas, meu Deus. Porque Deus mantém a sua total direção na história, desde sempre e para sempre, ou seja, eternamente. E sempre existiram essas duas lutas entre o bem e o mal. A do inimigo, o mal, sempre querendo matar e destruir. E às vezes ele vem com uma mentirinha de nada e põe na cabeça das pessoas que elas devem fazer isso ou fazer aquilo, levar vantagens. Cuidado, resistam a ele. Buscai o Senhor, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E essa luta, nós lutamos contra o mal, e interessante, o bem, para nos fazer despertar, nos dá oportunidade de provarmos a nossa fé. E nós lutamos até para aceitar esse bem que Deus quer de nós, que Ele tem reservado para cada um de nós. Tem muita gente que já envolvido aqui, pelas influências daqui, do mal, não consegue entender que a proposta de Deus é muito melhor, que é infinitamente melhor, que é para a nossa eternidade, e não aceitam. Seguem mergulhados nos seus vícios, nos seus caprichos, nas suas iniquidades, e se afastam de Deus. E o povo de Deus, que tantos castigos levaram, tanto tempo de escravidão, 430 anos no Egito, 70 anos na Babilônia, por causa do quê? Por rejeitar a Deus, por desobedecer às leis de Deus, às orientações de Deus. A Bíblia é um manual do ser humano. Convém estudar. A propósito, Primeira Igreja Batista, todo domingo, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Gente, é de graça, é pela graça, para que nós todos possamos ser salvos por essa mesma graça de Deus, mediante a fé que tenhamos em Jesus Cristo. Mas como que vamos crer se não o conhecemos? Vem para a Escola Bíblica, todos nós vamos crescer espiritualmente juntos. Você é meu convidado, você, minha irmã, é minha convidada. Ok?
e são muito bem-vindos. Primeira Igreja Batista. Vamos lá. Apocalipse 12, versos 1 a 9, aponta para alguns símbolos. O da mulher, o filho da mulher, e do dragão, que representa Satanás. A mulher representa Israel. Há quem diga que é a igreja. Pode até ser porque foi ali em Israel, do povo de Israel, no meio daquele povo que Jesus Cristo edificou a sua igreja. Ele é o noivo e a igreja é a noiva. E o povo, a nação Israel, também pode ser vista como essa mulher. Nação de Deus, certo? O filho da mulher representa Jesus. Do dragão representa Satanás. Então vamos ver rapidamente aqui o que diz esse verso do 12, aliás, o capítulo 12, do verso 1 ao 9. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Isto aponta para algo que está acontecendo com 12 nações unidas na Europa, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, ou coroas, 7 reinos. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Detalhe, essas terça parte das estrelas tem um simbolismo muito mais profundo do que conseguimos explicar aqui. No verso 5, nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Quem foi arrebatado para Deus até o seu trono? O próprio Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ressuscitado, voltou aos céus, voltou e está sentado à direita do Pai. No verso 6, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nela a sustentem durante 1260 dias. Corresponde a 4 anos judaicos de 320 dias cada ano. Tá certo? No verso 7, houve peleja, houve combate no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Gente, essas ocorrências todas no campo espiritual têm reflexo no campo terreno. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou lugar deles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra com ele e os seus anjos. Anjos, espíritos, percebe? Lembra da Trindade lá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? O inimigo, o dragão, Satanás, com o anticristo e com os falsos profetas. O verso 5 já está aí, já vimos, é bastante claro. Ela deu à luz um filho homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Por quê? Porque esse povo é extremamente rebelde. Não entende o chamado de Deus de outra forma. Os que creem, entendem e atendem, e são bem-aventurados. E serão muito mais na vida eterna. Apocalipse 13, do verso 1 ao 18. É um bocado longo. O nosso tempo não permite tanto alongamento, mas vamos aos símbolos que constam ali. 2 símbolos são descritos nesse texto. O dragão, que representa o diabo, e a besta, que representa poder. Poder. Entenda-se, governo. Certo? Terreno. Então vamos lá. A besta do mar não se trata de alguma pessoa, mas na verdade corresponde ao Império Romano.
essa descrição sobre o Império Romano, vocês vão encontrar também em Apocalipse 17, do verso 1 ao 18, mas aí é para outra aula, mais adiante. A besta da terra é o falso profeta, que desprezando a direção de Deus, assim, aqui no ar, está o anticristo. A besta da terra é o falso profeta, que desprezando a direção de Deus, induz as pessoas ao erro de seguirem tradições de homens, conduzindo-os à adoração do falso Deus, imperador, e imagens de seus ídolos. Vocês conhecem muito bem a história de quantas imagens proliferaram em todas as casas, em todas as cidades, infelizmente, contrariando o verso 2, não farás para ti imagem de escultura do que há no céu, na terra e debaixo da terra, e nem te prostrarás diante delas. Olha a desobediência. Por isso é que ele vem com cetro de ferro. O povo sabia, ou será que não entendeu que não era para fazer? Mas fez. E o preço é muito caro, e nós teremos, não sei se privilégio, mas vai ser dolorido. Nós estamos vivendo já os princípios das dores. Apocalipse 12, verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Apocalipse 12, do verso 13 a 16, aqui tem um simbolismo bastante interessante, e vocês vão entender. Vocês vão entender. Quem teve a oportunidade de andar pelos campos, de estudar um pouco de geografia, geologia, deve ter visto em algum momento, ouvido falar de sumidouros. Rios, córregos, riachos, grandes rios. Normalmente, pela superfície, em determinado momento, em determinado local, ele mergulha num sumidouro e ali vai para os aquíferos inferiores, é onde se acumula água potável abaixo da superfície da terra. Presta atenção nesse texto. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Respeitemos essa questão do tempo, tempos e metade do tempo. Existem interpretações diferenciadas, mas quem sabe a realidade do momento exato de quantos dias, quantas horas, minutos, segundos ou séculos ou milênios, não sabemos, quem sabe é Deus. Então não vamos perder tempo tentando adivinhar isso aqui. E se for amanhã? Eu tenho que me converter hoje. Eu deveria ter se convertido há muito tempo. Mas aproveita e se converte agora. Se arrepende e se converte. Volta para Deus. Volta para Deus que Ele te acolhe. Ele diz, venha no estado que estiver. Você não precisa mudar de roupa. Você não precisa tomar banho. Você não precisa passar perfume. Não precisa passar desodorante. Você não precisa fazer nada. Venha no estado que estiver. Ele te aceita. Ele te busca. E Ele escolhe. Quando Ele escolhe, Ele vai tirar aqueles que Ele quer. Tirou Saulo de uma vida agressiva para transformar em Paulo o mais fervoroso divulgador da fé cristã. O agir de Deus surpreende, às vezes espanta, mas é muito preciso. Tem cirurgia, tem a precisão mais correta do que aquelas cirurgias com raio laser, que vai no pontinho certinho. Deus faz mais preciso ainda, mais perfeito ainda. Com Ele não tem erro. Passando para a parte de baixo, então, a serpente, o dragão, né? O mesmo da antiguidade lá, lembra dele no paraíso?
Como? Que não vai te fazer mal. Você será como Deus. E deu toda a confusão que deu. Então a serpente arrojou de sua boca atrás da mulher água como um rio. Nem sempre em profecia água é água, ou mar é mar. Água pode ser gente, muitas águas, muita gente. Mar talvez seja a população de toda a terra. Quem somos nós para entender a palavra de Deus? Isaías 40, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele usa de simbolismos para revelar aqueles que ele quer que seja revelado. Os sábios ficarão doidos, vão perceber que a sabedoria deles era loucura, quando entenderem o que Deus queria dizer. Muitos teólogos vão mudar de ideia. Então fez jorrar, arrojou de sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Prestem atenção agora aqui, ó. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Gente, qual é o maior sumidouro que vocês já ouviram falar na terra? Embora não pareça ser um sumidouro. O Rio Jordão, de águas limpíssimas, percorre praticamente todo Israel, ou as fronteiras dele ali, não tenho precisão geográfica de onde está, e vai até o Mar Morto. Não é um sumidouro, é um mar. Mas não tem vida ali. Esse significado, eu espero compreender um dia. Eu confesso, eu não sei. Eu não vou tentar enganar vocês, não vou tentar adivinhar o que seja, mas que tem alguma coisa muito interessante ali, tem. Seria a respeito da pompa do pessoal, que parece todo poderoso e de repente vai para aquela regiãozinha ali, não tem mais nada de vida? Eu não sei. O pensamento é livre, mas pensamos na inspiração do Espírito Santo. Também aqui precisa da inspiração do Espírito Santo. Apocalipse 13, 17 e 18 trata do significado do número 666. Apocalipse 13, versos 17 a 18. Vamos do 16. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. É número de homem. Ora, esse número é 666. Lembra que falamos no início, a palavra de Deus aponta no início lá para o Império Romano? Como que eram, que símbolos os romanos usavam para representar números? Letras. No alfabeto mudo, o I era o 1, 2 Is, 2, 3 Is, 3. O I, antes do V, 4, certo? O C, 100. O D, 500. O M, 1000. E por aí. Quando você pega um título de um governo de Roma, você encontra essas mesmas letras naquele título. E você soma e vai se surpreender. Dá exatamente 666. É um número incompleto, porque 6 é o número da imperfeição. Não estava tudo pronto.
só estava pronto no 7º dia na criação do universo lá, lembra? Na criação do mundo, perdão. João diz que é o número de homem, compreendido e usado pelo homem, mas sem relação específica a um homem. Não é o que está no comando, é o comando, é o governo, é o Império Romano, de ontem e de hoje. Representa o caráter extremamente imperfeito dos opositores de Deus, número da besta ou do anticristo. É claro? Besta, falso profeta, anticristo. A tríade do mal aí. São imperfeitos, e isto fica bem nítido nas manifestações hostis destes na perseguição contra o povo de Deus e contra Jesus Cristo. Cruzadas, lembra? Teve outras coisas mais. Pontos de discordância, entre eles também discordam. E nós não temos como concordar com eles. Mas olha só, imaginar que a marca da besta seja um chip subcutâneo na mão, nas testas, conectado a computadores, celulares, cartões magnéticos, aos códigos de barras, etc. E se não for apenas fruto da imaginação? Tudo isso está nos pontos de discordância. Mas nós que cremos, vamos para cá. Pontos de concordância. O vermelho do perigo e o verde da esperança. Eu não encontrei uma cor para a fé. Eu penso que seria branco. Não, branco é paz, né? Mas deixa as cores de lado. A besta, falso profeta, é o anticristo. O anticristo é qualquer sistema religioso aliado à política, e isso não só da nossa religião, mas de outras também, aliado à política, que queira se impor como prioritário aos homens, ou que exige que se submeta a eles. Lei dura para que o povo se submeta a eles e não tenha forças de reação. E está representado pelo número 666, que é a marca da imperfeição. Isso todos nós já sabemos. Mesmo os que não creem já ouviram falar disso e sabem que é isso. E hoje a besta da terra e a besta do mar são os perseguidores dos filhos de Deus. Por causa do meu nome serão perseguidos, açoitados, serão presos, serão mortos, serão entregues pelos próprios familiares. Faz parte, está escrito. Jesus Cristo foi bastante claro. Vocês pensam que eu vim trazer paz ao mundo? Eu vim trazer dissensão para separar joio e trigo. Separar o joio do trigo, mas ele não separa antes da colheita. Na hora da colheita, o joio vai para a fogueira e o trigo vai para o celeiro eterno. Creia, faz bem. Entendendo o que a palavra nos diz. Marca da besta. Seus adoradores recebem uma marca ou um sinal que os identifica e que não é meramente físico. Essa marca refere-se ao culto que prestavam ao imperador. E hoje, muitos desses prestam culto ao dinheiro, às joias, às riquezas, aos bens materiais. Quanto mais tem, mais quer. Não vão levar nada disso para o céu. Nem para o inferno. Tudo isso é daqui, fica aqui. A alma deles é que vai se danar. Paciência. Marca de Deus. Na revelação, os seguidores do Cordeiro recebem o sinal de Deus. Apocalipse 7, versos 2 até o 4. Que também não é físico e nem visível. Não é físico, você não pode ver, não pode tocar, não pode medir, não pode contar, não pode pesar. Isso é físico. E não é visível. Ótimo. Atentem para as coisas que não se veem, porque são eternas. Porque todas as que são vistas são materiais e perecíveis. Está escrito. O selo ou sinal nos cristãos é o Espírito Santo, que age na tua vida, que age na minha vida, que age na vida daqueles que estão a serviço de Deus. Com fidelidade, sem cobrar
um centavo sequer pelo que faz para o reino de Deus. Doa do seu tempo e procura fazer o melhor que pode. Porque Deus te chamou para fazer, faça do jeito que você consegue fazer, esmerando-se em fazer melhor. Eu estou num aprendizado que não tem fim. Verdade partilhada. A visão da mulher e do dragão me faz identificar em Israel, a nação eleita onde Jesus nasceu e que Satanás sempre quis corromper. Sempre. Muita gente ele corrompeu, mas os remanescentes, dos remanescentes dos resíduos, Deus reconstruiu essa nação. Sejamos vigilantes, pois Satanás, ofertando enganosas e destrutivas riquezas e prazeres condenáveis, tenta nos enfraquecer, nos afastar de Deus, para nos derrotar, para nos condenar à morte eterna. Eu prefiro com Deus. E você? Com quem você quer estar? Para a minha vida, verdade partilhada, eu sei que eu devo estar constantemente vigilante. Muito mais do que os escoteiros que tinham um símbolozinho que eles falavam sempre alerta. Você tem que vigiar e orar. Eu tenho que vigiar e orar. E buscar o Senhor, resistindo ao diabo, para que ele fuja de mim, para que ele fuja de você. O diabo não brinca, ele não se cansa. Ele vai te buzinar coisinhas no ouvido para você fazer. Ele vai te estimular pensamentos que te parecem bons, parecem deliciosos. Cuidado, ele não lança apenas dardos de fogo. Para quem não conhece Jesus, cuidado. Cuidado, os prazeres e delícias do mundo te afastam de Deus e da tua salvação. Reconheça em Jesus o caminho, a verdade e a vida para obter pela graça a tua salvação eterna, meu irmão. Lembrando dos simbolismos de Apocalipse, o fogo da ira de Deus, lembra? Ele já fez, ele pode fazer de novo. Contra aqueles que desviaram o seu povo para o caminho errado, para o caminho do mal. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Em breve, Jesus voltará. Aguardemos por Ele. Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu hoje aqui, pelos atrapalhos iniciais para fazer essa aula. Eu te dou graças, meu Deus, porque o Senhor é misericordioso, amoroso, o Senhor é maravilhoso, Deus de graça, Deus de maravilhas, Deus de perdão, Deus de salvação. Toma a direção da minha vida, Senhor. Toma a direção da vida de cada pessoa da minha família e alcança cada pessoa que está assistindo essa aula agora. Todos os familiares deles. Lava-os, lava-nos a todos no sangue do Cordeiro. Torna-nos mais alvos do que a neve, Senhor. Purifica-nos e então abençoa-nos. E permita, Pai, que todos nós tenhamos um grande encontro com Jesus que disse: todo aquele que meu Pai me dá, virá a mim, e de maneira nenhuma o lançarei fora. Ou seja, até breve no reino dos céus. Um grande e caloroso abraço a cada um de vocês em nome de Jesus. Amém e amém.